This afternoon, we are going to look at how the woman's chart is reflected by the hormones. Essa tarde nós vamos estar vendo como os hormônios, os níveis hormonais, podem atuar no gráfico de uma mulher, no ciclo. And we're going to look at, first of all, the work of Professor James Brown. Primeiramente, nós vamos trabalhar com o trabalho do Dr. James Brown. Then we'll look at the work of Professor Eric Oderblad. E também vamos ver um pouco do trabalho do Dr. Eric Oderblad. This very complicated chart is the work of Professor James Brown. Esse gráfico aí complicado é do Dr. James Brown. And it shows, first of all, the development of the follicle until ovulation. Primeiramente, mostra a maturação do folículo, que termina numa ovulação. And this dotted line indicates ovulation. Toda esta linha aqui indica a ovulação. And the woman's chart also indicated to her that ovulation was occurring. E esse gráfico, como vocês podem ver, indica também para ela que isto é uma ovulação. Once ovulation has occurred, Uma vez que a ovulação ocorreu, there's the formation of what is called the corpus luteum, the empty egg sac. acontece a formação do corpo lúteo. Can you repeat? Corpus luteum is the empty egg sac. Empty egg sac. Forma um corpo lúteo como se fosse um corpo... o óvulo sai, fica o corpo lúteo, que é um corpo vazio. And the corpus luteum provides the hormones for the luteal phase. E esse corpo lúteo ele vai gerar hormônios para a fase lútea. We can look at the next line, and this is indicating what happens to the endometrium during the cycle. E aqui você está vendo o que acontece com o endométrio durante o ciclo. Here we see menstruation, Essa é a menstruação. where the lining that wasn't needed is shed. A linha era fina e ela vai saindo. No pregnancy. Não teve uma gravidez, é uma menstruação. Then we see the development of the endometrium E você aqui vai vendo esse desenvolvimento do endométrio in the growth phase before ovulation. na fase de crescimento, antes da ovulação, fase proliferativa. In this part of the cycle, after ovulation, the endometrium changes. Nessa fase do ciclo, depois da ovulação, o endométrio muda. It's full of nutrients for the new life. Ele é cheio de nutrientes para a nova vida. And it's much more sort of spongy, so that new life can wriggle in. E ele também ele é substancial mesmo, para que a vida nova possa Wriggle in. quickly se adaptar ali, né? Mexer ali. The next line, we're looking at the hormones that come from the pituitary. E aqui nessa segunda parte nós vamos ver os hormônios, né, que são produzidos pela pituitária. There are two of them. Existem dois hormônios da pituitária. There's the follicle stimulating É o hormone, FSH, que é o hormônio do folículo estimulante, and there's the luteinizing hormone. e o LH, que é o hormônio luteinizante. The next, you can see that there's a rise of the follicle stimulating hormone, and then it falls. Aqui você está vendo que está tendo um aumento, né? Um aumento desse hormônio que estimula o crescimento do folículo. And the LH, which is the brownie, the bluey line, E o LH está aqui, has a peak, the blue line, tá na linha azul, o LH. and falls again. Repeat. The LH has a peak and falls. Isso. O LH, gente, ele tem uma subida, que a gente fala o pico, e uma descida. The next line, the hormones that come from the ovaries. Essa parte de baixo são os hormônios que vêm do ovário. We have the blue line, which is called estrogen. A linha azul é do hormônio estrógeno, It rises que também sobe and falls e também desce, and rises again, sobe novamente and then it falls if there's no pregnancy. e depois ele desce novamente quando não existe uma gravidez. The progesterone stays low until just before ovulation.
A progesterona, que vocês estão vendo, ela está seguindo ali, ela vai baixa até pertinho da ovulação. And it rises and it falls. E With no pregnancy. sobe, depois desce, quando não tem uma gestação. And we see at the bottom the woman's chart. E aqui embaixo nós estamos vendo o gráfico da mulher, o seu gráfico. Né? And she understood all of that Ela já sabe tudo sobre isso, by her simple record. por um simples método. But let's look at what happens in a cycle. Vamos agora dar uma olhada no que acontece no ciclo. When the estrogen and progesterone levels fall, Quando a progesterona e o estrógeno caem, the suppression lifts of the pituitary hormones, no longer there. a supressão do FSH não está mais lá. So a new cycle can begin straight away. Então a gente sabe que a menstruação vai acontecer novamente. And that explains why we can have an early ovulation. Nos casos que nós temos uma ovulação cedo, próxima, ovulação precoce, The pituitary starts to produce the FSH. a pituitária começa a produzir o FSH, So we can see here e ali, nesse lugar. the FSH rises, O FSH sobe, and a few of the most sensitive follicles respond. e um dos folículos mais sensitivos, mais sensíveis, eles começam a crescer. É feliz, tudo aí. And a few of them reach the threshold. E alguns deles alcançam o limiar. A gente chama o threshold como limiar, guarde essa palavra. So in this cycle, there's been a little group, and they've said, me. Então, nesse ciclo, tem um pequeno grupo de folículos que fala, olha, eu estou aqui. And they all take that first step. E aí depois eles vão para um passo à frente. O próximo passo. And so these follicles begin their rapid growth. Esses folículos começam a ter um crescimento rápido. And it's the follicles that start to produce the estrogen. E são esses folículos que vão começar a produzir o estrógeno. Remember, the follicles are in the ovaries. Os folículos, você tem que lembrar que eles estão no ovário. So now they're growing and they're producing estrogen. E aí, então eles começam a crescer e produzir o estrógeno. And you can see this maturing process is happening. E é assim que o processo pituitário acontece. Then the next thing is that the FSH rises to the next step. E aí o FSH passa para um passo adiante. Nós estamos subindo uma escadinha. The intermediate level. O nível intermediário. And so the follicles continue rapidly growing. E os folículos continuam rapidamente crescendo também. But you don't want to have 6 babies. Mas você não vai ter 6 bebês. So one of them becomes the dominant follicle. Então, um desses folículos começa a ser o folículo dominante. And sends back a message to the brain. Turn off the FSH. No more, just me. E aí ele manda uma mensagem, olha que coisa, ele para o ovário falando, não quero mais não, para aí, desliga o FSH, não mais. And so E we então, have a dominant follicle. a gente tem um folículo dominante. But the estrogen that's coming from the ovaries, from those developing follicles, Mas aí esse estrogênio que sai dos ovários, né, desse folículo dominante, starts to have an effect on the endometrium. começa a fazer um efeito também nesse endométrio. So it starts to grow. Olha lá, pode começar a crescer. So we can see that. Vocês estão Yeah. vendo isso? And the response of the endometrium. Essa é a resposta que o endométrio dá. And the cervix responds. E também a cérvix vai responder. And the woman says, I feel different. E aí a cérvix vai estar falando assim, estou me sentindo diferente. So it's all very complicated, but it's very simple. Vocês estão vendo? É complicado, mas é muito simples. She knows, I feel different. Ela vai saber, eu me sinto diferente.
So the FSH production is reduced for those lesser follicles. Então, a produção de FSH está diminuída, né? Por causa desse folículo que já avisou. So they never have another chance, Então, eles nunca mais vão ter uma chance, not used again, not used again. não serão usados nunca mais. But the maturing mechanism for the dominant follicle is turned on. Mas esse mecanismo do folículo dominante é desligado. The really high estrogen levels activates this positive feedback, Esse alto nível de estrógeno vai fazer esse desligamento desse mecanismo do FSH. and that causes the pituitary to release a massive surge of the other pituitary hormone, which is luteinizing hormone. Aí acontece que aí a pituitária vai mandar um outro aviso para um outro hormônio, que é quem? O LH. And we can see here the peak of the LH. E ali você está podendo ver assim, o pico mesmo do LH. This is readying the follicle to ovulate. Isso aqui é que vai fazer o folículo ovular. So the luteinizing occurs, rupture's almost about to happen. Esse hormônio luteinizante, ele vai dar ao folículo a capacidade dele melhor para ter esse rompimento. At the same time, No mesmo tempo, before ovulation, antes da ovulação, progesterone starts to be produced because of this luteinizing. a progesterona também começa a ser produzida por causa desse hormônio LH. So we can see the beginning of the rise of progesterone E aí você before ovulation. consegue ver esse aumento aí, ó, da progesterona antes um pouquinho da ovulação. So there's a definite time limit. Então, este é um tempo diferente no ciclo. And this is all the work of Professor James Brown. This is why we know all of this so clearly. E todo esse trabalho No, James Brown. é o trabalho do Dr. James Brown. Tudo isso ele descobriu. It's 36 hours after the beginning of that LH rise, Há 36 horas antes desse começo, depois, né, desse aumento do LH, 17 hours after the peak, 17 horas depois do ápice, the peak of LH, do pico do LH, ovulation will occur. a ovulação vai acontecer. And that's the rupture of the follicle. E essa é a ruptura do folículo. And the woman says, I know that. E aí a mulher vai saber, eu sei disso. Woman says, I know that. E a mulher diz, eu sei isso, eu já sei. So the ruptured follicle now is transformed into the corpus luteum. Então agora o folículo que se rompeu vai se transformar nesse corpo lúteo. And the corpus luteum produces estrogen and progesterone. E esse corpo lúteo vai produzir progesterona e estrógeno. Hoping there's going to be a pregnancy, rising, rising, rising. Por isso que você está vendo ele subindo, subindo, subindo. No conception, Não teve uma concepção. so it starts to E aí ele To fall. começa a cair novamente. the endometrium has been affected O, by the en- progesterone, o endométrio também vai ser afetado por essa progesterona. becomes secretory, full of that nutrient for the new life. Ele vai se transformar em uma parte secretória, que é onde estaria recebendo essa vida nova. It also affects the mucus. Também vai ter um efeito sobre o muco. So the rising progesterone affects the mucus by changing and withdrawing moisture from the discharge. Então, esse aumento da progesterona, ele vai ter um efeito neste muco e vai tirar dele essa umidade. And that's because of these two little pockets we'll talk about more later.
Nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde com vocês. They're called the pockets of Shaw, Nós vamos estar conversando sobre as bolsas de chão, and they're situated low down in the vagina. que elas estão situadas ali na parte bem baixa da vagina. When the progesterone level is dominant, Quando o nível da progesterona está alto, está dominando, the pockets of Shaw withdraw all the moisture from anything coming from the cervix. as bolsas de chão vão tirar toda a umidade que o muco pode ter. If fertilization has not occurred, the corpus luteum regresses after 6 or 7 days. Se a fertilização não ocorrer, esse corpo lúteo ele vai diminuindo depois de 6, 7 dias. And so the estrogen and progesterone levels fall. Então, os níveis do estrógeno e da progesterona começam a descer novamente. And when the progesterone and estrogen levels fall, they remove the suppression. E quando cai os níveis de progesterona e de estrógeno, tiram a supressão do FSH And a new cycle can begin. e um novo ciclo vai novamente começar. If it's a fertile ovulation, Se é uma ovulação fértil, there'll be approximately 2 weeks from ovulation to the next menstruation. vai ser aproximadamente 2 semanas da ovulação até a próxima menstruação. It needs to be a minimum of 11 days, Tem que ser, gente, um mínimo de 11 dias and no more than 16 days. e não mais do que 16 dias. So that's complicated, but it's easy once we start thinking in patterns. Isto é complicado, mas é fácil quando você começa a pensar em padrões. I'm sure you'll agree at the end of 2 more days. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo em 2 dias mais, tá bom? It's really magic. É mágico. So now let's have a look at the work of Professor Eric Oderblad. Agora nós vamos dar uma olhadinha no trabalho do Dr. Eric Oderblad. Sorry? No. Can't see? I'll keep going. Okay. No, she's going to find it. Professor Oderblad tells us that the cervix is more complicated. Desculpe, vamos lá. Professor Oderblad tells us that the cervix is more complicated than the human eye. O professor Eric Oderblad, ele diz que a cervix is more complicated. Yes. A cervix é mais complicada do que o que a mulher é. Que a mulher, hein? It's not just a pipe. Não é como se fosse Pipe. Not just a tube, but pipe. Não é um tubo, acho que um tubo. Yeah. Not just a pipe between the vagina and the Ah, cervix. bonito. Não é somente um tubo, não, entre a vagina e o útero. It has an incredible role to play in the couple fertility. Tem um incrível papel na fertilidade do casal. Nós estamos falando da cervix, tá bom? E nós estamos procurando os slides ali. So let's look at what he's taught us. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou aqui, queridos. This is a diagram of the cervix. Essa é a parte de baixo da cervix. And we're going to look at 4 different sorts of mucus. Agora nós vamos olhar sobre diferentes tipos de muco. G mucus, Muco G, and we're looking here during the pre-ovulatory phase of the cycle, during the BIP. esse muco ele aparece no pré-ovulatório, quando nós temos o padrão básico de infertilidade. You can see that the cervix is totally plugged up with this G mucus. Você pode olhar ali, a cervix está completamente tampada por esse tipo de muco. So what does this G mucus do? Então, o que é que esse muco G faz? Well, it has no crystalline formation. Ele não tem uma formação cristalina,
It forms part of the woman's immune system to protect her reproductive organs from any infection. Ele faz parte que não deixa a mulher pegar infecções do sistema imunológico da mulher. It closes the cervix E ele tampa a cervix, for most of the cycle. na maioria do ciclo da mulher. There's two different sorts of mucus, of G mucus. E nós temos 2 tipos de muco G. There's G minus mucus, which occurs before ovulation, Nós temos o muco G-, que acontece antes da ovulação. it has a larger mesh. Has a larger mesh. G minus, before G minus. Yes. Pre-ovulatory, yes. Eu vou repetir. O muco G-, ele é na fase pré-ovulatória. And G plus mucus develops after ovulation. E o muco G+, ele acontece após a ovulação. So we're going to look at what happens as the woman's coming towards ovulation. Então, nós vamos agora dar uma olhadinha o que acontece com a mulher até ela chegar à ovulação. You can see, first of all, that the cervix is totally plugged up with this G minus mucus. Você consegue ver aqui que a cérvix da mulher está completamente tampada por esse G-, muco. But then as the hormone levels start to rise, the cervix produces mucus. Mas aí, quando começa essa elevação dos hormônios, começa a produção de Two different Mucus. sorts straight away. P mucus. Começa 2 tipos diferentes de muco. O muco P, P mucus comes from high up in the cervix. esse muco P vem da parte alta da cérvix. And L mucus. E o muco L. So first of all, we'll look at L mucus, which is the one that's coloured yellow here. Primeiro nós vamos dar uma olhadinha no muco L, que é esse amarelinho aqui. L mucus has this beautiful fern pattern, which many scientists would be familiar with. Ele é bem bonito, né? Muitos cientistas conhecem ele muito bem. So L mucus is secreted throughout the whole length of the cervix. Ele é secretado, né, pelas criptas ao longo de todo o canal cervical. As I said, it forms crystals at right angles to the main stem. E ele se cristalina em ângulos retos, né, nesse eixo principal. It supports the next mucus to come, the P mucus and the S mucus. We'll talk about those in a minute. E ele vai dar suporte a esses outros 2 mucos, né, que é o muco P e o muco S. But the L mucus acts like a framework, a structure, riverbanks. Ele é como se fosse uma estrutura, um suporte, uma base para os mucos. It also has a very important role. It attracts low-quality sperm and eliminates them. Ele tem também uma função muito, muito importante. Ele faz a seleção do esperma. Ele rejeita os espermatozoides que não são bons, que são deficientes. So whenever there's an ejaculation, there's millions of sperm. Quando a gente tem uma relação sexual, são milhões de espermatozoides. So the L mucus is very, very busy making sure that only the best sperm are allowed to stay alive. Então, aí o muco L, ele fica muito, muito, muito ocupado, porque é ele que vai fazer esse selecionamento, né, dos que estão bons e dos que não estão. It also has another job of locking the sperm into the S crypts. E ele também tem uma outra função. Ele vai, como se fosse assim, alojar o esperma nos lugares, assim, nas criptas, em locais. Ele hospeda alguns espermatozoides. And you'll understand that in a second. E você vai entender isso logo, logo. So now we can see that we've got the P mucus Agora nós podemos ver que nós temos o muco P and we've got the L mucus. e nós temos também o muco L. And the P mucus is going to dissolve the plug. E esse muco P vai fazer a dissolução daquela placa. So the P mucus is coming from high up in the cervix, O muco P ele vem dessa parte alta aí da cervix, mixes with the L mucus, vai se misturar com o muco L, and the plug starts to come away. e o tampão vai começar a sair. And the woman says, I feel different. E aí a mulher vai se dizer assim, eu me sinto diferente.
But let's look at what the P mucus does. Mas vamos olhar sobre o que o muco P faz também. S mucus. Desculpe, é o muco S. Agora nós vamos olhar o muco S. The S mucus o muco S occupies the crypts in the upper part of the cervix. Ele ocupa essa parte mais alta das criptas cervicais. It has these string-like parallel needles. Ele tem esse padrão cristalino, né, como se fosse agulhas paralelas. And it's present for a variable number of days. E ele é presente por vários dias no ciclo da mulher, até 3 dias. Before ovulation. Antes da ovulação. And then up to 3 days after the peak. E depois 3 dias depois também do ápice. So the S mucus provides the channels for the sperm to swim. Então esse muco S, ele vai assim providenciar canais para que o esperma se locomova. And the sperm travel into the crypts. E aí S-crypts. Esses espermatozoides eles vão assim viajar nas criptas. Now remember, these are only the high quality sperm because the L mucus has eliminated any poor quality sperm. E vocês têm que se lembrar, hein, que o muco L já trabalhou e ele já tirou todos aqueles espermatozoides que não eram bons. Então é somente os espermatozoides que são mais qualificados que conseguirão passar ali. But Professor Oderblad tells us that even in the S crypts, it's the very best sperm that get the best nourishment and attention. E o professor Eric Oderblad costumava dizer, can you repeat? Only the better quality sperm. Só o melhor do melhor dos espermatozoides. They're the ones that have the better attention, 5-star accommodation. Só esses que vão ter uma acomodação num hotelzinho, 5 estrelas, é que vão conseguir chegar. So as the woman is getting closer and closer to the time of ovulation, she's getting different mixtures of this L and S and P, G mucus. Então essa mulher que ela está chegando, né, na ovulação, ela vai ter todos esses tipos de muco, o P, o L, o S, todos eles trabalhando. That's why she's got a changing and developing pattern. E é por isso que ela está tendo esse padrão de desenvolvimento, de mudança. We can see the G mucus is almost gone. E você pode ver ali, ó, que o G quase não está mais lá. And there's a lot of strings, the S mucus. E tem um monte de muco S. And so she would be saying, I feel very wet. E aí ela vai dizer assim, nossa, estou me sentindo muito molhada. As she's getting closer to ovulation, e quando ela está chegando pertinho da ovulação, there's some little granules coming aí from aparece lá o muco Z, lá grânulo Z. And they mix with the P mucus. Ele vai se misturar com o muco P. And they're going to unlock the sperm that have been locked into the S crypts. E aí, gente, eles vão soltar. Eu falei que os espermas ficam às vezes guardados num hotelzinho 5 estrelas, não falei? Eles vão soltar aqueles espermatozoides que estavam ali guardadinhos. And so hurry up, hurry up. E vai falar para eles assim: corram, corram. And the door only opens one way. E a portinha lá do hotel só abre para um lado. So the sperm only swim para que o espermatozoide somente suba out to the tubes. Para as tubas de Falópio. But remember, this is a mucolytic mucus. It dissolves the mucus, so the woman may not see anything. E você tem que só lembrar de uma coisa: esse é o muco que faz essa dissolução de todos eles, assim. Mas então pode ser que você não veja esse tipo de muco. So on her record, she might say, "I feel slippery, but can't see anything." Então pode ser que no gráfico dessa mulher ela vai estar falando assim: nossa, eu estou me sentindo escorregadia, mas eu não vejo nada. That's because of the P mucus. Isso é por causa do muco P. P. Muco P. So this wonderful P mucus has got a star-like formation. Então esse maravilhoso muco P tem essa informação para nós. And it mixes and dissolves the L mucus to allow the sperm to. Isso, ele vai se combinar então com esses grânulos Z e vai liqueficar o muco. Unlocks the sperm out of the S crypts. Isso, vai, como está escrito ali, ó, até vocês vão ver, ele vai soltar os espermatozoides, vai liqueficar o tampão
e vai liquificar o muco L. So we have two significant episodes of the P mucus. Então nós temos duas missões desse muco P. At the beginning, to dissolve the G mucus plug. No comecinho, lá ele estava dissolvendo o muco G. And then closer to ovulation, to unlock the sperm. E pertinho da ovulação para soltar os espermatozoides. And Professor Odeblad. E o professor Odeblad? Yes. O professor Odeblad? Professor Odeblad lives in Sweden. He skis. Ele, snow skiing. Ele morava na He's alive. Yes. Então ele mora na Suécia e ele gostava muito de esquiar. Mora ainda na Suécia. So he and his wife Anne-Marie ski 6 months. Anne-Marie. Yeah, like Ele e sua esposa Ana Maria, eles gostam muito de esquiar. They ski to work. Eles vão esquiar para o trabalho. For 6 months of the year. Durante 6 meses eles vão trabalhar esquiando. So he explains to us that the P mucus acts like a slalom gate. Do you know a slalom gate in skiing? Vamos tentar juntos aqui. Ele explicou que o muco P era como se fosse, pelo que eu entendi, como chama o negócio de esquiar? Ski. The thing you ski. You're not allowed to touch the sticks. Que você nem precisa tocar. O negócio que a gente esquia, gente, de fazer esqui, é o esqui mesmo. So you ski like this. Você esquia como assim. So that's what the P mucus makes the sperm do. É isso que o muco P faz o espermatozoide, o esperma todo fazer esquiar. Para chegar, né? Have to be able to swim very well. Ele tem que ser capaz de esquiar muito bem, nadar muito bem. And if they don't swim very well and bang into one of the sticks. Se ele não nadar muito bem, ele vai bater naqueles dois e vai morrer. Eliminated. Vai ser eliminado. But the very best ones, hurry up, the egg is coming. Mas os melhores, eles vão estar lá escutando esse aviso. Corra, corra, rápido. Now remember I said the progesterone starts to make the G mucus form again? E aí você tem que lembrar também que a progesterona está fazendo o muco G crescer novamente. On day 1 after peak, progesterone starting to rise. E no dia 1, após o ápice, a progesterona começa de novo a crescer. Cervix is starting to close up again. E aí vai começar a fechar novamente as criptas. Pockets of shore are withdrawing any moisture that's coming from the cervix. As bolsas de chão vão começar a tirar toda esta umidade. Because you still got P mucus and S mucus and L mucus. Mas você continua tendo esse muco P, esse muco S, esse muco L. But at the vulva, she feels different. E na vulva, a mulher vai sentir a diferença. So with the Billings method, there must not be internal investigation. Por isso que no método de ovulação Billings, a gente não pode fazer contato interno, porque lá You'll get wrong information. Porque você vai ter uma informação errada. Você não pode fazer investigação interna, tocar mesmo. The sensation at the vulva reflects what's happening. A sensação na vulva é que vai refletir, né, que vai nos dar o que está acontecendo. So if ovulation is delayed until day 1 or day 2 after peak, se a ovulação se atrasa para o dia 1 ou 2 após o ápice, you can see there are still some channels for the sperm to swim. A gente tem que ter em mente que ainda existem alguns canais para que o esperma possa passar. But by the 4th day following peak, the woman is totally infertile. The cervix is plugged up again. E a partir do 4º dia, esse tampão vai já estar lá novamente e a mulher já não pode mais conceber. Okay. Now Tudo bem? This is again the opportunity to show you a little bit of the work of Professor Odeblad. Isso aqui é mais para a gente também uma oportunidade para mostrar um pouquinho mais do trabalho do Dr. Eric Odeblad. It does not have the P mucus on this graph. Aqui não está marcando o muco P nesse gráfico.
We're looking at the proportion of the cervix occupied by the different sorts of mucus. Nós estamos olhando para as porcentagens. And the age of the woman. E a idade da mulher embaixo. The percentage of the cervix occupied by the a porcentagem da cervix ocupada por criptas cervicais, isso mesmo. So first of all, we can look at a woman who has no pregnancies. Primeiramente, nós vamos estar vendo uma mulher que nunca engravidou. And she's never had any hormonal chemical contraception. E ela também nunca tomou nenhum contraceptivo hormonal. And you can see this S crypts here, the blue color. Você pode ver aqui as criptas S. Here she is. Que essa é que produz muco S. 40. Ela é mais ou menos, ela tem 40 anos. And she's still got a nice amount of S mucus crypts. E você ainda pode ver que ela tem uma quantidade boa ainda de criptas de muco S. She will always have L mucus. It's always going to be there. Ela sempre vai ter muco L. But the G mucus crypts are increasing. E as criptas de muco G estão crescendo. Now we'll look at a different situation. This is a woman who's had some babies. Agora vamos dar uma olhada para uma mulher que teve alguns bebês. And you can see at 40, look at the beautiful amount of S crypts she has. Você pode ver aqui na idade mais ou menos de 40 anos qual a quantidade de muco S que ela tem. And the G mucus is still quite small. G. E o muco G você percebe que está até um pouco baixo. So she should have a very good symptom. Ela vai ter uns bons sintomas de fertilidade. Now let's look at a woman who's been on hormonal contraception. Agora nós vamos dar uma olhada numa mulher que tem tomado, contraceptivo. She's had no pregnancies and she's been using the pill. Ela não teve nenhuma gravidez e ela está usando, a pílula contraceptiva. Aqueles pequenininhos são a pílula lá embaixo. The pill promotes the growth of the G mucus. A pílula ela promove o aumento do muco G. The L mucus is always going to be there. L mucus will always be the L. O muco L sempre vai estar lá. But the S mucus crypts, they're shriveled up. Mas o muco S vai estar muito diminuído. It's like when you've been sick in bed for some weeks, when you get up, your legs feel really weak. É a mesma coisa quando você tem estado na cama doente por muitas semanas. Quando você volta a caminhar, você está com dor na perna, você está no braço, porque você ficou acamado. Todo o teu corpo sente isso. If it's not used, it atrophies. Se você não usa, ele atrofia. So we can see a contrast here. Aqui você pode ver esse contraste. No contraception, but no babies. Não tem contraceptivo, mas também não tem bebês. And babies. Ali nós temos bebês. So Professor Odeblad tells us having children is very good for our health. E o professor Eric Odeblad então diz assim que ter filhos é muito bom para a saúde. Keeps us young. Keeps us young. Mantém você jovem. So we are so grateful to Lynn and John for their clinical work. Nós somos muito agradecidos ao trabalho do Dr. James Brown, Jim Brown, Eric Odeblad, Dr. James. And Lynn and John always acknowledge the women throughout the world who have shared their charts with us. Repeat. John and Lynn always acknowledge the women throughout the world who shared their charts with us to help us to teach. E a doutora Lynn e o Dr. John Brown. Repeat again. Okay. We acknowledge the services of Jim Brown, Eric Odeblad. Okay. We are grateful to the women throughout the world. Nós somos muito agradecidos a todas as mulheres do mundo inteiro who participated in the trials and allowed us to use their charts for teaching. Que nos emprestaram seus gráficos, que deixaram-nos participar de suas vidas, conhecendo os seus ciclos. Muito obrigada por tudo. And thank you to Maria.